Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e dizendo que o jogo é jogado e o lambari é pescado. Então o Vasco ele venceu por 3-0 o Melgar e o Vasco aí avança de fase na Copa Sul-Americana. Lógico que você vai ter aí muitos não posso, torcedores do Vasco, comentaristas, que vão querer aí desfazer da vitória do Vasco, isso é normal, querendo desprezar, menosprezar essa vitória do Vasco contra um fraco Melgar, mas vale ressaltar que foi uma vitória importante, 3-0, dentro de São Januário que realmente está se mostrando aí um caldeirão, é o local do Vasco. Quem dera se nós pudéssemos tornar todos os estádios um São Januário, né? Ou quando o Vasco vai jogar fora, então que a torcida do Vasco fosse massa e aí pudesse fazer dos estádios que são dos adversários São Januário, porque dentro de São Januário o Vasco vem mandando muito bem os seus jogos, vem vencendo. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte: é lógico, né, que o Vasco, é compreensível que no segundo tempo o Vasco tenha tirado o pé, mas, né, porque já estava vencendo 3-0, já estava classificado e tudo mais. Mas é lógico que o Vasco precisaria aproveitar esse jogo até em respeito ao próprio adversário e trabalhar mais as jogadas, fazer muito mais gols. Por quê? O Vasco precisa de ter resultados maiores, 5-0. O Vasco precisa de uma goleada, o Vasco precisa. É importante isso. Até para que os adversários, ou até nas manchetes, saia, o Vasco vence por 6-0. É importante para que os outros clubes também, os adversários, tenham mais respeito pelo Vasco da Gama. Então, eu acho que falta esse tipo de objetivo no Vasco. Não é só parar nos 3, tem que fazer 4, 5, 6. Isso é uma coisa que tem que ser inserida na mente dos jogadores do Vasco. Quanto mais gols, melhor. Agora, o Vasco construiu esse placar logo no primeiro tempo. O Melgar, no início, tentou dar um pouco de trabalho ao Vasco, mas aí aos 3 minutos o Vasco já abre logo o placar. Então, quer dizer, depois, né, o Vasco vem lá construindo. Aí aos 30 minutos o Vasco já vai fazendo o segundo, depois vem o terceiro. Bom, aí quando chega o segundo tempo, o Vasco, lógico, com o placar de 3-0, recua mais um pouco, dá um pouco mais de campo para o Melgar, e lógico que o Melgar coloca ali uma pressãozinha, tentando diminuir o placar. E com isso, né, o jogo fica desse jeito, o Vasco ali trabalhando o resultado, né, trabalhando já com o placar embaixo do braço, administrando, e o Melgar tentando pelo menos fazer um gol de honra, para não também, né, fazer o seu gol ali para até não sair tão feio na foto. 3-0, mas poderia ter sido demais, porque o Melgar realmente é muito fraco. Vale lembrar que as substituições, né, e hoje o Fernando Diniz, no caso ontem, colocou o Garré, então o Garré entrou bem. E também dizendo o seguinte: Felipe Coutinho, impressionante isso, o Felipe Coutinho não tem jeito, tá velhinho demais da conta, porque não jogou contra o Fluminense no segundo tempo, já estava cansado, teve que ser substituído. A gente, muito difícil você compreender esse cansaço. Não teve uma participação nesse jogo, né, contra o Melgar fraco, você não teve uma participação excelente do Felipe Coutinho. É impressionante. O Felipe Coutinho está numa fase muito esquisita, muito estranha. Nós não temos como definir esse apagão contínuo do Felipe Coutinho, esse apagão. É algo assim, como se ele já tivesse desistido da carreira, já tivesse parado. Ah, não, tá bom, ele chega, não tô mais afim. É como se ele tivesse desse jeito. E teve que ser substituído. Como é que pode? Não jogou todos os jogos do Vasco. Quando chega, né, no segundo tempo, Felipe, e mesmo quando ele, né, não participa, ele não joga no jogo aí, ele é substituído e está cansado do mesmo jeito. Então, é algo assim que precisa ser estudado, né? O Felipe Coutinho tem que ser estudado por causa desse cansaço que ele vem sofrendo aí durante os jogos do Vasco. Vale dizer também que o Fernando Diniz
ainda continua com os seus sistemas de jogo. É um sistema que ainda não cabe ao Vasco, né? Eu acho que quando ele faz essa contingência toda nas laterais, onde que ele bota aí os jogadores ali nas laterais para diminuir o espaço, para depois tentar sair, né, em uma jogada aí para surpreender o adversário. Mas no Vasco é muito complicado, porque o Vasco faz esse sistema, mas muitas vezes quer jogar para trás, né, ao invés de jogar para frente, né? Então, quer dizer, o Fernando Diniz, ele vai ter que ter muita paciência, mas eu acho que esses tipos de jogada que ele quer implementar deveria de ser para um Vasco futuro, um Vasco até muito mais jovem, porque um renovado, né, um renovado, e que com jogadores que assim, assimilem rápido esse esquema de jogo do Fernando Diniz, porque nesse Vasco da Gama que está aí não tem condições. A série de bolas, eu acho que elas devem ser feitas mesmo naquela base mesmo do chutão, Léo Jardim tentando aí sair com a mão, com os pés, fazer aí lançamentos, porque com esse sistema de saída de bola curta, como o Vasco vem fazendo, e quase matando o seu torcedor do coração, não dá certo nesse time aí do Vasco. E também essa jogada que ele faz de você ficar, né, ali com o setor, com a bola no setor, nas laterais, nesse Vasco aí também não cabe. Ainda acho que não tem condições. O Vasco é um time que ele prende muita bola ainda, ele não tem essas jogadas rápidas. O Vasco ainda não tem um jogador de armação, um 10 que pense, que seja o cérebro do time. E quer dizer, precisa de um camisa 9 urgentemente, né? Precisa de um camisa 9 urgentemente, de um atacante ali de ofício para ajudar o próprio Verratti. Porque hoje, né, digamos se nós tivéssemos esse sistema de jogo com camisa 9, um 10 pensante, inteligente, o Vasco faria 6, 7 no meu lugar, tranquilo, porque é um time muito fraco, fraquíssimo. O Vasco, na verdade, era para ter se classificado até em primeiro nessa Copa aí sul-americana. O Vasco era para ter ficado em primeiro, não precisaria nem ter passado por isso, nem buscar repescagem, nada de playoff, por causa de que empatou lá com o Melgar, estava vencendo por 3-1, perdeu de 4-1 lá para o Porto Cabelo. Quer dizer, são jogos que o Vasco não deveria ter perdido. Assim como o Vasco também hoje, no caso ontem, dentro de São Januário, contra o Melgar, o Vasco passou por situações que não precisaria o Vasco passar, porque o Melgar é muito fraco, um time muito... ele veio para São Januário, mas lógico, ele estava com a vantagem do empate, né? Tentou até surpreendendo, porque não ficou tão na retranca, mas mesmo assim não ofereceu perigo, né, totalmente ao Vasco da Gama. Então dava para o Vasco chegar e fazer muito mais. Então eu acho que e tinha que usar, né, esse jogo de hoje para fazer um laboratório e aí sim também usar o Melgar para treino, né? Mas o Vasco, infelizmente, ainda precisa aprender muita coisa. Então, tá bom, o Vasco avança de fase, 3-0 no Melgar. Agora vamos esperar quem vai vir aí da Copa Libertadores, o terceiro colocado. O Vasco vai fazer o playoff, né, para ver se avança às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma coisa muito importante, o Vasco está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana, está disputando o Brasileiro. O Vasco tem que pensar desse jeito. Não tem que abrir mão de competição, coisa nenhuma. Tem que participar das competições, porque o Vasco é um clube gigante, tem uma torcida sensacional, excelente, que joga junto. O Vasco precisa honrar essa torcida, que é sensacional. Então, quer dizer, o Vasco está no caminho certo. Mesmo com tudo, né, o Vasco está indo pelo caminho certo. Tem que melhorar, sim. Melhorar o time. Eu acho que essa janela de transferência, não sei se valeria a pena trazer jogadores, a não ser se o jogador já vier para resolver, né? Já tem que já vir pronto, já está pronto para jogar, assimilar tudo muito rápido. Não tem essa de para depois, né? Isso vai levar um tempo. Não, tem que ser para já. Se não for desse jeito, pega uns garotos da base, mescla aí com esses jogadores que já estão, e o Vasco, esse ano, a gente lutar para não cair no Campeonato Brasileiro, e assim, o ano que vem, com certeza, teremos muitas coisas boas. Eu sou o Valdir Carvalho, agora vamos esperar o jogo do Bragantino, né? E com certeza, se Deus quiser, o Vasco vai vencer, e aí vamos ficar um pouco mais distante da zona do rebaixamento. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.